Olá, bom dia. Hoje é 2 de 5 de 2025, 2 de maio de 2025. Então, 2 Crônica 20, versículo 3 em diante. Então, o que foi que aconteceu? Surgiu a batalha, a guerra, a peleja contra Josafá naquele tempo em Israel. Então, ele fez o que? Ele foi buscar o Senhor, ele foi orar, clamar ao Senhor, apregou o jejum. É isso. Se você perceber que surgiu um problema, uma situação, uma aflição, uma angústia, você tem que orar em nome de Jesus, para Deus lhe ajudar. Tem coisas que você tem que pedir o socorro de Deus. Então, 2 Crônica 20, versículo 3. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou o jejum em todo o Judá. Então ele temeu, né? Veio o receio, temou. Então ele foi buscar o Senhor e apregou um jejum em todo o Judá. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou o jejum em todo o Judá. Então você tem que buscar o Senhor. Quer buscar o Senhor? Ler a Bíblia, escutar pregações, orar, crer, ter fé, é renunciar ao pecado do mal, é congregar em uma igreja. Buscar o Senhor, ouvir a palavra, a oração. Então eu estou sóbrio, eu estou lúcido, sendo efeito de bebida alcoólatra ou qualquer outra coisa. Então 2 Crônica 20, versículo 4. Veja o que foi que o povo fez. E Judá se ajuntou para pedir o socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Então a guerra surgiu contra Judá. Então todo o povo de Judá começou a pedir o socorro do Senhor, começou a buscar o Senhor, começou a clamar, a orar, para Deus livrar, porque era uma grande multidão que veio contra eles, uma situação ruim, uma situação difícil, algo ruim, multidões de soldados de vários lugares para lutar naquele tempo. Imagina a situação contra Judá naquele tempo, não estou falando tempo de agora não, situações que surgiu no passado lá em Israel. E a gente pega esse espelho, a gente pega para nós aquilo que eles fizeram. Por exemplo, eles pediram o socorro de Deus, eles foram buscar o Senhor, eles oraram, eles apregoaram um jejum. Então é isso que nós temos que fazer. Não só se a situação estiver ruim, contrário àquilo que nós gostaríamos de estar, mas quando estiver bom também. Então quando a situação estiver boa, nós temos que buscar o Senhor, temos que jejuar e temos que orar, clamar. Amém? Então não é errado você ler a Bíblia e escutar pregações. Não é errado. Isso é bom. Então isso é bom. Então eles pediram o socorro do Senhor, dependendo da situação que você estiver vivendo, da aflição, problema, a luta, peça a ajuda de Deus, o socorro de Deus. Deus me ajuda nisso. Apresenta a causa, a situação e ora. E nunca deixe de ler a Bíblia, escutar pregações, de ouvir louvores, de louvar, de ir para o culto. Se você não pode ir quarta e sexta, vá no domingo. Se não pode ir no domingo, vá na quarta, na sexta. Mas sempre tem um dia para buscar o Senhor, ouvir, participar do culto. Por quê? Porque é um ambiente que vai fazer você se despertar para buscar o Senhor, se despertar acerca da salvação, se despertar, cair em si acerca da vontade do Senhor. Às vezes nós perdemos ali aquela seriedade, né? De fazer a vontade de Deus, de estar na vontade de Deus, de não pecar, de não falhar, de não errar. Às vezes o ser humano perde por alguns momentos, por alguns segundos. Aí a pessoa volta a cair em si. A pessoa cai em si. Quando começa a ler, quando começa a ouvir. Então é isso. Surgir a situação, você vai fazer o que? Orar. Pedir o socorro de Deus. Pedir a ajuda de Deus na situação. E Deus vai te ajudar. Como ele ajudou o povo, Josafá, ele vai ajudar você.